Olá, meus caros alunos. Então, na aula de hoje, nós vamos estar corrigindo os exercícios da nossa apostila que vocês me entregaram. Então, nessa quarta aula, nós falaremos sobre os exercícios sobre radiação, o processo de transferência de calor que se dá pela radiação. Nesse primeiro exercício, nós temos o seguinte enunciado: sobre a radiação, é correto afirmar que A. Necessita de um meio material para acontecer. B. Não precisa que exista diferença de temperatura entre dois corpos. C. É a propagação de calor por meio da luz, ondas eletromagnéticas. E D. Acontece apenas em meios fluidos. Ora, vamos analisar essa primeira alternativa. A. Necessita de um meio material para acontecer. Vamos relembrar que a radiação, esse processo de transferência de calor, se dá por meio de ondas eletromagnéticas. Quer isto dizer que esse processo se dá por meio da luz. A luz é quem leva essa energia de um corpo mais quente para o outro menos quente, certo? Ou mais frio, como preferirem. Então, quem faz todo esse processo é a luz. A luz é quem vai carregar a energia de um corpo para o outro. E a luz, ela não precisa necessariamente de um meio material para se propagar. A luz, ela pode se propagar no vácuo, no espaço vazio. Por exemplo, entre o Sol, nós vemos essa imagem aqui, entre o Sol e a Terra, não existe meio material. É espaço, é vazio, é vácuo. No entanto, o calor chega do Sol até nós, transportado pela luz. Por quê? Porque a luz consegue se propagar no vácuo, no espaço vazio. Portanto, esse processo de transferência de calor, que é por radiação, não acontece somente em meios materiais. Ela não precisa só de meios materiais para se propagar. Ela também pode se dar no vácuo. Portanto, essa alternativa está incorreta. Né? Necessita de meios materiais. Não, na verdade, ela não precisa de meios materiais. Se tiver, também tem como, mas não necessariamente. Alternativa B. Não precisa que exista diferença de temperatura entre dois corpos. Ora, nós estamos tratando nessas aulas e continuaremos tratando nas aulas seguintes os processos de troca de calor. E lembramos que essa troca de calor, ela existe para que os corpos alcancem o equilíbrio térmico, ou seja, para que os corpos eles tenham a sua temperatura igualada dentro daquele sistema. Os corpos eles estão tendendo a um estado onde a temperatura de cada corpo é a mesma. Eles querem igualar a sua temperatura. Para fazer isso, para alcançarem o equilíbrio térmico, os corpos trocam de calor. Aquele que está mais quente cede calor àqueles que estão menos quentes. Ou, em outras palavras, os que têm o corpo que tem maior temperatura vai ceder calor para aquele que tem menor temperatura. Este que tem menor temperatura absorve esse calor e aí ele aumenta a sua temperatura. Isso vai acontecendo até que o sistema alcance o equilíbrio térmico. Ora, se não tem diferença de temperatura, nós não temos troca de calor, porque já se alcançou o equilíbrio térmico. Então não tem necessidade de se ter troca de calor. Portanto, essa alternativa também está incorreta, porque para haver troca de calor e a radiação é um processo de troca de calor, para que isso ocorra, é necessário que exista a diferença de temperatura. Então, esta alternativa também está incorreta.
Vamos para D. Acontece apenas em meios fluidos. Nós vimos que a radiação não acontece só em meios materiais, podem ser fluidos ou não, mas também acontece no vácuo. Então, essa alternativa está incorreta. O que sobrou é a alternativa C. É a propagação de calor por meio da luz, ondas eletromagnéticas. Sim, esta é a definição da transferência de calor por radiação. No segundo exercício, no inverno, usamos roupas de lã baseados no fato de que a lã A é uma fonte de calor, B, a lã ser um bom absorvente de calor, ser um bom condutor de calor ou impedir que o calor se propague para o meio exterior. Veja bem, nós vimos que o nosso corpo, uma das formas que o nosso corpo perde calor para o meio é pela radiação. Porque o nosso corpo, todo o corpo que está uma temperatura acima de zero absoluto, emite radiação. Nosso corpo tem uma temperatura? Sim. 36 graus Celsius, mais ou menos? Sim. Isso é acima do zero absoluto? É. Então, o nosso corpo emite radiação. Visível? Não. Nós não conseguimos vê-la. É uma radiação infravermelha. É um tipo de luz que nós não conseguimos, que não é visível, nós não conseguimos ver, porque é o chamado luz infravermelha. Mas emite radiação. E isso faz com que, às vezes, nós sintamos frio, por exemplo, porque estamos perdendo calor para o meio. Então, para evitar a perda de calor para o meio, nós colocamos uma blusa de lã, por exemplo, ou uma coberta, enfim, qualquer agasalho. Esse agasalho, ele vai impedir que o nosso corpo perca calor para o meio, certo? Então, a alternativa correta é que a lã impede que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Esse calor, inclusive por radiação, mas também por outros processos que nós vamos estudar nas próximas aulas. Portanto, exercício 2, alternativa D. Depois nós temos duas perguntas. Essa ordem pode estar um pouquinho diferente da apostila, mas foi assim que eu organizei aqui. Duas perguntas. Como é possível o calor do Sol nos aquecer aqui na Terra, sendo que ele está tão longe? E uma outra pergunta é: faça um pequeno texto explicando a transmissão de calor por radiação. Cite 3 exemplos de radiação térmica. Da primeira pergunta, nós podemos nos lembrar da discussão que tivemos na sala, aliás, durante a aula, que a condição para a vida, por exemplo, na Terra, é a existência de água líquida. E a água líquida só é possível porque, bom, primeiro que a Terra tem água, certo? E também porque nós recebemos calor do Sol, nem em excesso, nem em falta, mas numa medida certa, recebemos calor do Sol que permite a existência de água líquida na Terra. E então nós dependemos do Sol para que exista a vida na Terra. E como chega o calor do Sol até nós? Através da luz, ou a radiação eletromagnética emitida pelo Sol. É através dela que o Sol propaga o seu calor, transmite a sua energia, transmite o calor dele, chegando ele até nós, o calor. Certo? E o calor é a energia que está transitando entre o corpo mais quente e outro menos quente. No caso, o corpo mais quente é o Sol e o corpo menos quente vai ser a Terra. Esse calor está transitando, está sendo transmitido, está sendo transportado para nós através da radiação eletromagnética, através da luz, certo? Foi isso que nós discutimos. Então, isso responde aqui como é possível o calor do Sol, através da luz. E tem um detalhe, a luz, ela caminha, ela viaja através do espaço vazio. Se a luz não conseguisse viajar no espaço vazio, não seria possível o calor do Sol chegar até nós. Então isso também faz parte dessa resposta. O Sol transfere o seu calor para nós por meio de radiação, por meio de luz, diferentes tipos de luz, ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas se propagam também no espaço vazio, também no vácuo.
Isso permite com que haja transferência de calor do Sol para nós aqui na Terra, mesmo ele estando tão longe. E também porque o Sol é uma grande fonte de calor, não é qualquer forninho, é uma estrela. É uma estrela. A segunda pergunta, pedindo para que fosse feito um texto explicando a transmissão de calor por radiação, que eu também incluo nessa explicação que nós discutimos aqui hoje. E qualquer coisa vocês podem estar recorrendo ao material que eu preparei e já disponibilizei para vocês. O nosso material, se vocês olham lá na semana 3, a explicação para a transmissão de calor por meio de radiação, e citar 3 exemplos de radiação térmica. Bom, que o calor, vou deixar mais claro, 3 exemplos que o calor se propaga por meio da radiação, certo? Esse é o primeiro exemplo, o Sol, certo? O Sol transmite seu calor para nós através de radiação. E isso é essencial para que a vida exista na Terra. Outra forma de propagação de calor por meio de radiação, o nosso corpo perdendo calor para o meio, certo? Que ele pode perder por radiação também. Não só, mas é um dos processos. Já foram dois exemplos. O primeiro do Sol, o segundo do nosso corpo. O terceiro pode ser, por exemplo, de um metal aquecido. Ele esquenta tanto, mas tanto que chega a brilhar. A radiação que ele emite passa a ser visível, certo? É como quando nós vamos soldar alguma coisa, por exemplo, o metal esquenta tanto que ele brilha. Ou colocamos a faca no fogo, ou temos algum utensílio de metal que precisamos aquecer. Então isso é também um exemplo de transmissão de calor por radiação. Certo? Lembrando aqui que então nós temos um objeto com uma certa temperatura, e porque esse objeto tem uma certa temperatura, suas partículas estão agitadas, isso faz com que ocorra a emissão de ondas eletromagnéticas que transportam energia, ou seja, nós temos um calor, nós temos uma energia sendo transportada em forma de radiação. Essa energia sendo transportada em movimento, em trânsito, é o calor sendo transferido para um outro objeto de menor temperatura, que irá, portanto, absorver essa energia e aumentar a sua temperatura. Assim nós ficamos aquecidinhos aqui na Terra. E aí nós respondemos, portanto, essas duas questões. Bom, então corrijam os seus exercícios. Se vocês erraram, procurem saber por que vocês cometeram um erro. Estou disponível para quaisquer dúvidas. Estudem nosso material. E até semana que vem. Bons estudos a todos.